Essa questão, irmão João, a Bíblia diz claramente que a pessoa que faz essa prática, ele diz Senhor, Senhor, e não faz o que ele manda, ficará de fora do seu reino. Isso serve para todo mundo. No Mateus capítulo 7, verso 23. Esse texto que eu li, quando Jesus diz, me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que ordeno. Que eu vos mando, que eu digo. Nós estamos falando de 3 tipos de pessoas, né? Quem chama Jesus de Senhor, Senhor e obedece. De quem não chama Jesus de nada. E de quem chama Jesus de Senhor, Senhor. Mas não faz sua vontade. Por quê, pastor? Por que alguém escolheria chamar Jesus de Senhor e não obedecer? Não era mais fácil então aceitar, olha, não vou chamar Jesus de Senhor, não quero nada com a palavra de Deus, vou ter minha vida estrupiada como eu quiser, se eu vou para o inferno, se eu não vou, não estou preocupado. Por que essa tentativa de chamar Jesus de Senhor e Senhor, mas não obedecê-lo? Porque na palavra do Senhor diz que eu posso até chamá-lo de Senhor e Senhor, mas não obedecê-lo vai me levar para o mesmo caminho da pessoa que não chama ele de Senhor e Senhor. Por que eu estou apertando Quando isso aqui? chamamos Jesus de Senhor, a Bíblia testifica dele, a Bíblia fala dele, a Bíblia fala da vontade dele, a Bíblia apresenta a pessoa dele, a Bíblia fala o que ele quer que nós façamos, né? A primeira coisa que precisávamos era ter familiarização com a Bíblia. Você compra um eletrodoméstico, Marinho, vem um manual. Sim. Para você saber manusear aquilo, para você saber montar, para você Inclusive, pastor, saber usar. Inclusive, o primeiro eletrodoméstico que eu tive condições de comprar, eu lembro até hoje. Eu não li o manual e eu tinha que mudar do Queimou, na hora que ligou. Na hora, por falta de conhecimento. Comprou com uma voltagem e ele era de outra voltagem. E eu queimei. A energia de sua casa. Então, se você não olha o manual, a Bíblia é o manual para se viver. A Bíblia é o manual para se viver. Muita gente fica alegre quando um pregador diz lá na igreja assim: a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Eu pergunto, você lê mais a Bíblia do que todas as outras coisas? Eu não tenho que ficar alegre se a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Eu tenho que ficar alegre se ela é mais lida por mim. Amém. Se ela está em primeiro lugar para mim. Para mim. Essa aí foi... O manual é individual. Irmão João. O manual é individual, porque a salvação, né, pastor? Ela é individual. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas tem um manual aqui pra gente ligar na tomada errada, como eu fiz com o eletrodoméstico. Irmão João, eu tive a sorte de Deus me dar uma graça que numa época eu dobrei meus joelhos e li a Bíblia toda de Gênesis, Apocalipse em 29 dias. Em 29 dias. E se a pessoa trabalha muito e fica exausto, cansado, ele pega um mês de férias e ele vai viver um mês como ele não vive nenhum dos outros meses no ano. Os outros meses ele gasta 2.500 no mês. Aí no mês de férias ele vai para uma praia, para algum lugar que ele deseja conhecer, e lá ele gasta 15. E lá ele precisa de uma água, ele liga lá na portaria lá e fala assim: traz uma água aqui para mim. Ele vai viver uma vida fantasiosa um mês. A hora que ele voltar das férias, para começar, não tem pagamento para ele no começo do mês. Gastou o dinheiro já. Ué. Aí ele vai receber lá por outro mês. Aí ele vai entrar em depressão, porque aquele mês fantasioso que ele viveu nas férias dele, aquilo lá é fantasia, não tem jeito de viver daquele jeito não. Por que o camarada não pega um mês de férias e passa um mês com Jesus? Passa um mês com Deus? Tirou férias do trabalho. Passa um mês num spa espiritual, num retiro espiritual.
Lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse no meio de suas férias. Por quê? Nós não temos como falarmos e não fazermos, porque Jesus, Ele é Senhor, como chamamos, e Ele é juiz também. O que aconteceu ou o que fez com que Jesus se tornasse Senhor? Porque até agora nós falamos que Jesus é filho e herdeiro de toda a criação. Ele estava junto com o Pai. Agora, nós nesse texto, e o Senhor reforçou agora, que Jesus é Senhor. Então hoje nós estamos falando sobre Jesus. Já falamos ele como filho, como herdeiro de tudo. Como é que Jesus se transformou em Senhor também? Jesus, a Bíblia diz isso. Ele se tornou Senhor porque ele estava com o Pai, no seio do Pai. E ele veio à terra para salvar a humanidade, salvar os que crê no sacrifício que ele faria na cruz. E o fez. O sacrifício de Cristo nos salvou. Agora, a obediência de Cristo o elevou, o promoveu a Senhor. A obediência de Jesus o promoveu a Senhor. Então, ele já era filho, herdeiro, e a obediência dele em morrer por nós, e não hesitar, fez com que ele se tornasse, elevasse ele a ser também Senhor. Deus não enviou o Senhor até a mãe na cruz, enviou o Filho. A sua obediência. Filipenses capítulo 2. Eu ia perguntar agora, onde é que está isso aí? Filipenses 2. Verso 5 em diante. Vamos lá ver. Verso 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que existindo, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e achado na forma de homem, de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso mesmo, o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor. Olha. Por causa da sua obediência. Ele foi promovido a Senhor. Deus era o Senhor. Deus era o Senhor. A mensagem da Bíblia, irmão João, ela não termina em Apocalipse 22, irmão Aguinaldo Marinho. Ela não termina em Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia. A mensagem da Bíblia termina no capítulo 15 de 1 Coríntios. A mensagem termina no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 27 e 28, quando a Bíblia nos testifica que Deus pôs todas as coisas por escabelo dos pés de Jesus, pôs Ele como Senhor de tudo. Quando a Bíblia diz que pôs Ele como Senhor de tudo, diz assim, claro que quando diz isso, se excetua aquele que todas as coisas sujeitou, quer dizer, tira Deus fora. O Filho só não é Senhor agora de Deus, Pai, mas de todas as outras coisas e de todos nós, Ele é Senhor. Menos de Deus. Em todos. Menos de Deus. A coisa é profunda. Então eu já quero começar a alertar. Você que diz que Jesus é Senhor e Senhor não obedece. Nós vamos terminar esse texto no final. É semelhante aqui, né? E Jesus fala exatamente isso. Eu vou te mostrar semelhante ao que você é. Essa questão, irmão João, a Bíblia diz claramente
que a pessoa que faz essa prática, ele diz Senhor, Senhor, e não faz o que ele manda, ficará de fora do seu reino. Isso serve para todo mundo. No Mateus capítulo 7, verso 23. Vou abrir aqui. Né? Mateus 7, 23. Antes, no verso 21, né, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, né, Marinho? Isso. Entrará no reino dos céus, né? Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está lá nos céus. Quer dizer, para você ir para o céu, você tem que fazer a vontade de quem já mora no céu. Para você sair da sua casa e ir para um apartamento, se você não tiver costume com a vida urbana, de repente você fala, eu não quero esse apartamento. Eu vou voltar lá para minha casa. Eu vou vender esse apartamento aqui, vou voltar lá para minha casa, porque na minha casa eu me sinto bem. E nesse apartamento aqui não me sinto bem. E se você vive na terra e não faz a vontade de Deus que está no céu, você não adapta com o céu.